Agora, eu vou simplificar um dos principais exemplos de aplicação de pilha, que é, dado um string formado pelos caracteres parênteses, abre parênteses, fecha parênteses, abre chaves, fecha chaves, abre colchetes, fecha colchetes, você tem que indicar se a sequência é correta. Sequência correta é tipo, ou você, vamos falar formalmente. Formalmente ou essa string é vazia, ou essa string é um abre parênteses, um fecha parênteses no final, e uma outra string que é correta dentro dela, ou da mesma forma como com parênteses, com os colchetes também, com as chaves também, ou então é a concatenação de duas strings corretas. A gente meio que tem uma intuição sobre isso, que é se a gente coloca, se a gente abre um parênteses aqui, a não ser que a gente tenha outra coisa no meio, o próximo caractere de fechamento que vai vir tem que ser um caractere de parênteses. Então, da mesma forma aqui com essa chave, tipo, meio que tudo que abriu aqui dentro já precisa ter fechado, e o próximo caractere, depois de tudo aqui dentro ter fechado, precisa ser um colchete. Se no lugar desse colchete fosse uma chave ou outro parênteses, a gente já teria uma sequência errada. E assim por diante. Todos os caracteres precisam ter, tipo, se for de abertura, a gente precisa ter o correspondente dele de fechamento e assim por diante. Aqui é o exemplo básico, né? A gente abre colchetes, abre chaves, não, abre chaves, abre colchetes, abre parênteses e depois fecha colchetes. Sendo que a gente precisaria fechar esse parênteses aqui antes de conseguir fechar esse colchete. Então por isso que a resposta é não. Então vamos lá. E a forma de resolver esse problema, como eu disse, esse problema é um problema bem, não diria recorrente, mas é um problema bem conhecido sobre pilha. E, tipo, você vai manter na pilha os caracteres que ainda não foram fechados. Por exemplo, não, vamos direto para o exemplo. Esse daqui vai ser o array inicial. Então, inicialmente a gente vai pegar, né, essa primeira posição e vai colocar aqui na pilha. Tipo, ele está fechado. Ou ele ainda não foi fechado. Aí a gente vai para a próxima posição. E como não é uma posição de fechar ele, e é uma posição de abertura, a gente vai colocar ela aqui. Da mesma forma, se isso fosse uma posição de fechamento, que não é um fechamento de chave, a gente já poderia dizer que a resposta desse programa é no, certo? A gente não, a sequência com certeza não é uma sequência correta. Então, continuando, nesse caso aqui a gente vai mandar o colchete lá para a pilha também. A mesma coisa vai acontecer com o parênteses. E agora a gente vai ter um parênteses de fechamento. Como esse último caractere da pilha, que no caso a pilha, lembrar que o acesso é a última coisa que você inseriu na pilha é o que está em cima da pilha. Então, se esse cara for o fechamento, é o fechamento correspondente ao elemento que está em cima da pilha, então a gente vai da mesma forma retirar ele do array, né, como a gente já estava fazendo antes, mas a gente vai também retirar esse elemento da pilha. Por quê? Porque esse elemento já está resolvido. Então a gente agora, o último que tem que ser resolvido é esse elemento aqui, o colchete. Então, continuando, a gente agora achou um colchete de fechamento e vai resolver com esse colchete aqui também. Agora, um parênteses de abertura. Então, a gente vai ficar com uma chave aberta e parênteses aberto também. Aí, parênteses de fechamento, que vai fazer com que a gente resolva esses parênteses. E chave de fechamento. E para a gente garantir que o programa rodou com sucesso, a gente não chegou em nenhum momento que tinha um fechamento e que esse fechamento era diferente do último da pilha, né? Tipo aqui era igual, por exemplo. E a gente acabou com a pilha vazia no final. Isso é importante. Se a gente chegar aqui no final e ver que a pilha não está vazia, quer dizer que teve algum tipo de parênteses ou chave ou colchete de abertura que não teve o seu match correspondente.
agora a gente vê que, tipo, Python, ele tem uma sintaxe, não uma sintaxe, mas uma nomenclatura um pouco diferente. Normalmente as pilhas são chamadas de stack em outras linguagens, só que em Python ele chama de Little Queue, que seria como se fosse uma fila que o último a entrar é o primeiro a sair, que é basicamente as funções da pilha que a gente conhece. Então aqui vamos ver como é que funciona a implementação. Inicialmente a gente vai dizer que está tudo ok, que a nossa resposta até o momento está correta. Então a gente vai andar para cada caractere de S. Se ele for um caractere de abertura, a gente coloca ele na pilha. Caso contrário, se a pilha estiver vazia e a gente está tentando colocar um caractere de fechamento, então já está errado isso aí. A gente precisa ter um caractere de abertura para conseguir fechar ele. A gente coloca aqui o OK é igual a 0 e já dá um break nesse for. E caso tenha algum elemento na pilha, né, a gente vai pegar esse elemento e a gente vai testar. Se esse elemento for um parênteses de fechamento e o primeiro elemento da pilha, que no caso é SF, for diferente de um parênteses de abertura, ou então, se esse caractere fosse um colchete de fechamento e o primeiro elemento da pilha não for um colchete de abertura, ou a mesma coisa no caso das chaves, a gente diz que a gente achou um problema nessa string. E, por exemplo, como eu já disse com relação à fila de prioridade, esse F aqui, quando a gente pega esse F, a gente não só está obtendo esse valor, como a gente está retirando ele da pilha também. Então a gente não precisa retirar, certo? A gente já está, no caso de se aqui desse um match de verdade, que seria o caso desse else, se tivesse um else aqui, esse else seria só para retirar o elemento. Só que a gente não precisa porque ele já está sendo retirado. E caso a pilha no final não esteja vazia, a gente diz que também não está correta essa string. E depois é só verificar se a string está correta, print yes, caso contrário, print não. Certo? Até a próxima.